Abra sua Bíblia comigo no livro de Gálatas 5, a partir do verso 22. Louvado seja Deus. Nós estamos ouvindo aí sobre o fruto do Espírito, e hoje não será diferente. Nós vamos ouvir mais uma vez sobre o último fruto, que é importantíssimo. Talvez hoje não dê tempo de terminar, porque são temas muito importantes, muito relevantes, e eu tenho a certeza que você será edificado, mas de tanto que eu estou sendo ministrado sobre esse assunto, que eu estarei falando também nas minhas redes sociais um pouquinho sobre isso durante essa semana, porque, irmã Jane, a gente vai estudando os temas e a gente vai vendo que faz toda a diferença na nossa vida, nas áreas da nossa vida. Por exemplo, se a gente tiver domínio sobre a ira, a raiva, você evita muitos problemas na sua vida, independente se no trabalho, onde quer que a gente esteja. Então, o domínio próprio, ou algumas traduções vai falar temperança, é algo muito importante. Leia comigo Gálatas capítulo 5, verso 22. Gálatas capítulo 5, 22. Antes de ler, você que está aí na live, você pode comentar, declarar paz, paz do Senhor, paz seja convosco, paz de Deus, graça e paz. Coloca aí no comentário, eu quero conhecer, eu quero ver quem que está conosco através dessa transmissão. E o texto hoje para nossa meditação é Gálatas capítulo 5, verso 22 e verso 23. Eu estou lendo na versão Nova Bíblia Viva, e a Bíblia vai dizer assim: mas quando o Espírito controlar as nossas vidas, Ele produzirá em nós esta espécie de fruto. Aqui o apóstolo Paulo vai começar a declarar: quando nós somos controlados, guiados, dirigidos pelo Espírito de Deus, naturalmente vai começar a produzir esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Em algumas versões da Bíblia Sagrada, mansidão está escrito humildade, e algumas versões da Bíblia também, domínio próprio está escrito temperança. Então, humildade e mansidão é a mesma coisa, e domínio próprio e temperança também é a mesma coisa. Feche os teus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui nós estamos diante do teu altar. Estamos aqui para falar da tua palavra, daquilo que o Senhor tem a ministrar à nossa vida, ao nosso coração. Eu tenho a certeza, Espírito Santo, que o Senhor vai mover sobre essa ministração, falando conosco nesta tarde, neste culto, nesse momento que nós estamos aqui. Tanto os irmãos que estão aqui presencial, quanto aqueles que estão de forma online. Por isso, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha falar no mais profundo, abrir o nosso entendimento, nos dar sabedoria para compreender a tua palavra, para que nós possamos, ó Deus, através do entendimento, colocar em prática aquilo que o Senhor tem para ministrar as nossas vidas. Por isso, fale conosco em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Irmãos, eu quero iniciar essa ministração falando um pouquinho sobre esse último fruto do Espírito. E às vezes nós oramos a Deus e pedimos a Deus para que Deus ele venha nos dar as suas bênçãos, as suas vitórias, para que Deus ele venha nos abençoar. E não há nada errado nisso, da gente orar e pedir a bênção de Deus, mas também nós temos que praticar a palavra de Deus, aquilo que está escrito na palavra de Deus. Deus ele é um Deus que ele cumpre promessas, ele abençoa aqueles que cumprem princípios da sua palavra. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre exercendo o domínio próprio. Nós precisamos aprender a exercitar, a ter um exercício desse fruto. A partir do momento, eu quero que você entenda isso, a partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, a partir do momento que Jesus é quem guia os teus passos, a partir do momento que você tem uma vida diária de intimidade com o Espírito Santo de Deus, você tem a comunhão com o Espírito Santo. Agora você pode estar aonde estiver, você pode elevar o seu pensamento a Deus, você pode fazer uma oração em espírito a Deus. Tem muitas pessoas, irmã Rosana, que está no trabalho, mas a sua mente é conectada com o Espírito Santo, e essa pessoa ela está trabalhando e ao mesmo tempo falando com Deus. Isso é possível. É possível uma dona de casa estar lavando a sua roupa, estar fazendo comida, estar fazendo qualquer serviço na sua casa ou no seu trabalho, e essa mulher trabalhando, ela pode estar em comunhão com o Espírito Santo. Todos nós que temos essa conexão, essa comunhão, todos nós que temos o Espírito em nós, nós temos esse contato, essa intimidade, e os frutos estão em nós. Porém, é necessário a gente ter um exercício diário para que esses frutos ele venha amadurecendo, crescendo em nós, aparecendo na nossa vida. E falando especificamente desse fruto, domínio próprio. O domínio próprio ele vai falar de um equilíbrio. O domínio próprio ele vai falar de uma pessoa madura, equilibrada, uma pessoa que aparentemente ela é desrespeitada, ela é tratada com injustiça, ela fica com aquele sentimento: se eu não der a resposta, parece que eu vou ficar por baixo, parece que eu vou. Não é isso. Nós precisamos entender que aqueles que estão praticando o domínio próprio, ele não precisa responder à altura, ele não precisa tratar as pessoas conforme as pessoas estão o tratando, mas as pessoas que estão exercitando esse fruto, domínio próprio, ele recebe uma afronta, ele recebe algo, mas nós não podemos revidar, nós não podemos dar a resposta na hora, ter uma atitude na hora, não. Que nós possamos ter o equilíbrio necessário, porque se você não consegue se controlar, se autocontrolar, nós somos seres humanos e nós às vezes temos sugestões, temos conselhos, quando a gente observa outras pessoas falando certas coisas desnecessárias, quando a gente observa outras pessoas tendo atitude e a gente se colocando no lugar, a gente fala: se fosse eu, não falaria assim. Se fosse eu, não teria essa atitude. Se fosse eu, não iria me comportar dessa forma. Mas quando a situação ela é
conosco, aí que exige de nós esse fruto, esse domínio total. Porque quando a gente vê outras pessoas, a gente tem o tempo de pensar, de raciocinar, de entender a situação para daí dar uma resposta. Mas quando é de bate pronto conosco, nós às vezes falamos no impulso, às vezes agimos no impulso, e aqui que mora o perigo. Nós não podemos fazer nada no impulso, nós não podemos tomar uma decisão no impulso, nós não podemos comprar no impulso, nós não podemos vender no impulso, nós não podemos tomar decisão nenhuma no impulso, no calor do momento. Não, nós precisamos pensar, ter o domínio total dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Eu quero falar para vocês, baseado nisso, você que me ouve, eu encontro na Bíblia Sagrada Adão e Eva totalmente dominado pelo momento, não tendo o controle da situação. Quando Deus, Ele planta no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus, Ele fala: não coma desta árvore, o fruto desta árvore, porque no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer, certamente. A Bíblia diz que Eva, ela se descontrola, perde o domínio da sua mente, do seu coração. Ela é atraída para aquela árvore, e a Bíblia diz que ela come do fruto proibido. Em seguida ela dá ao seu marido, ao seu esposo, e Adão também come, ele também sai fora, controle de si próprio, e eles pecam, eles erram, eles falham. Por quê? Porque no momento em que necessitava de um domínio, de um controle, eles foram dominados totalmente por uma visão que o levou ao erro. E como é difícil você contornar a situação, você voltar atrás para pedir perdão, para pedir desculpas, para dizer: não era a minha intenção, não era o que eu queria, mas já aconteceu. Comeram do fruto, erraram, e aí vem as consequências, Por isso, irmão, se a gente tiver esse fruto, o exercício desse fruto no dia a dia, nós evitamos muitos problemas, nós vamos evitar tantos problemas na nossa vida, e nós vamos viver mais tranquilo, mais aliviado, mais feliz. Nós vamos viver com a paz com todos, como a Bíblia diz que nós temos que ter a paz com todos. As pessoas, irmã Jana, irmã Rosana, você que me assiste, que tem esse exercício desse fruto, porque nós temos esse fruto em nós. Todos que têm o Espírito já têm os frutos. O que falta é a gente ter consciência, entendimento que nós já temos, tomar posse do fruto e trazer para o exercício. É um exercício, hoje você pratica, amanhã você, com a mente forte, você pratica de novo, e você vai praticando, até que nós vamos alcançando a estatura do varão perfeito. Nós vamos construindo um homem, uma mulher, uma pessoa, a imagem e semelhança de Jesus. O Espírito está em nós para nos ajudar nos desafios que nós temos. Como eu estava falando para vocês, Adão e Eva descontrolou, perdeu o domínio e acabou caindo num grande erro. Salomão também caiu num grande erro. Mas no Novo Testamento, se você for ver em Atos capítulo 5, a Bíblia vai falar de um casal, Ananias e Safira, que vendeu a sua propriedade, e eles tinham determinado valor a trazer, e eles entraram num acordo de não trazer o valor que devia colocar no altar do Senhor. Eles aqui perderam o domínio, eles se descontrolaram espiritualmente, e Deus também o matou na fila da oferta, porque eles estavam mentindo para o Espírito Santo.
Pedro está de pé no gasofilácio para receber a oferta, mas a Bíblia diz que Ananias morre e Safira morre também. Por quê? Porque eles cometeram um erro a partir do momento do descontrole espiritual. Porque cada vez que nós não produzimos esse fruto ou não exercitamos ele, nós cometemos. Eu até ouvi uma história de um pastor. Ele foi pregar em uma determinada cidade, e esta cidade era uma cidade muito violenta, e a polícia não estava nem aí para as coisas que aconteciam nessa cidade. Instruíram ele, acabou o culto, ele ia para o hotel, ele ia dormir, ele ia jantar, para ele tomar cuidado no trajeto. E ele, sendo uma pessoa que tinha o controle, ele vai andando com o carro, passando bem no centro da cidade, e ele encontra um homem parado no meio da rua. Ele para o carro, ele desliga o farol, ele liga o alerta, pisca-alerta, ele desvia do homem, não buzina e passa tranquilo, se controlou. O carro que veio atrás, o homem estava ali para provocar alguma coisa. O carro que veio atrás achou um absurdo. O homem está parado no meio da rua, no lugar de passar com o carro. O homem não saiu, ele buzinou, o homem não saiu. O homem do carro bateu nele para fazer ele sair. O cara que estava de pé na frente do carro sacou a arma e descarregou no motorista. Por quê? Isso fala de uma pessoa que teve o controle, o domínio próprio de si. Apaga o farol, desvia do homem que estava atribulado, passa tranquilo e continua a sua jornada. Pelo seu autocontrole, pelo seu domínio da sua mente, do seu sentimento, das suas razões, ele desviou e seguiu. O outro que veio atrás dele morreu. Por quê? Pelo descontrole. E o que eu quero falar para você sobre isso é que o descontrole, ele é muito prejudicial. Quantas pessoas não perdem empregos bons pelo descontrole? Quantas pessoas não perdem famílias pelo descontrole? Quantas pessoas não perdem ministério pelo descontrole? Quantas pessoas não perdem tantas coisas de valor, oportunidades, pelo descontrole emocional, psicológico, pela falta do fruto espiritual, o domínio. Eu ouvi algo aqui que não me agradou nem um pouco. Eu vou respirar, vou me controlar. Um dia depois, 2 dias depois, uma semana, o tempo que for necessário para mim me acalmar, para depois eu voltar a conversar sobre aquele assunto controladamente, produzindo fruto, exercitando o fruto. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de nós. Ananias e Safira, eles pagam um preço muito grande pela falta do domínio próprio. Se eles exercitassem o domínio próprio, em Atos capítulo 5, eles viriam para o templo, depositaria o valor total, voltaria para casa, ficaria com a parte que era deles, totalmente viveria uma vida abençoada, feliz, alegre, abundante. E é o que Deus ele tem para você, é o que Deus ele tem para nós, é o que Deus ele tem para nós como filhos dele. É o que Deus ele tem para você. O que Deus ele tem para nós? Deus ele tem para nós o autocontrole. Eu falei para vocês até agora das pessoas que caíram no erro da falta de controle, de não exercitar esse fruto, domínio próprio. Agora eu quero falar para você o benefício daqueles que praticaram o domínio próprio. Vocês lembram de José, que foi vendido como escravo para os ismaelitas que passavam pelos próprios irmãos? Ele chegou na terra do Egito e ele foi servir na casa de Potifar. Na casa de Potifar, a Bíblia vai dizer que José, ele é atentado pela esposa de Potifar, e ali ele tem o domínio próprio. Ele foge.
da mulher de Potifar e ele é preso. Pastor, mas que benefício é esse? Ele é preso, na prisão ele continua exercitando o domínio próprio, tranquilo, porque aqueles que estão produzindo, exercitando esse fruto, ele não é uma pessoa ansiosa. Por quê? Porque todos que produzem esse fruto, ele se torna uma pessoa leve, que vive em paz. É uma pessoa que vive tranquilamente diante de Deus. Eu tenho domínio sobre mim mesmo. E é uma guerra, mas você precisa aprender a viver uma vida em paz. E hoje o maior desafio é esse. Quantas pessoas que têm os seus sonhos, têm os seus objetivos, têm os seus projetos, mas está doente na alma, está doente na mente, está doente por dentro. É uma pessoa que não está vivendo uma vida equilibrada, em paz, sabendo que Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas, e que Deus, Ele é Senhor sobre a nossa vida. Quando nós temos essa consciência, tudo que não deu certo foi propósito de Deus, tudo que não aconteceu ainda também tem o propósito de Deus. É simples. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Agora José, ele passa ali um tempo na prisão, tranquilo, em paz, equilibrado, controlado, totalmente controlado. José, ele está vivendo uma grande injustiça na sua vida, mas ele está em paz, ele está tranquilo. Por quê? Porque ele tem o domínio próprio. Quem tem o domínio próprio não pensa em suicídio, não pensa em certas coisas. Por quê? Porque ele está sendo guiado e dirigido por Deus. Mais à frente, Deus, ele vai recompensar José por ele ter um autocontrole, um domínio próprio. E Deus, ele vai colocar José como governador do Egito. Deus está dizendo para nós, a partir do momento que nós exercitamos esse fruto, Deus, ele vai recompensar. Deus, ele tem lugar de destaque para aqueles que têm o autocontrole no ministério, na família, no trabalho. Para você ter um lugar de destaque, para Deus honrar você como honrou José, você tem que provar para Deus que você tem o autocontrole de si próprio. De si próprio. Se a gente não tem o autocontrole, se a gente não exercita o domínio sobre nós mesmos, às vezes nós oramos: Deus, me coloca em lugares altos, me leva a lugares altos, me faz estar. Mas a hora que chega uma prova, a hora que chega um dia difícil, a hora que chega a adversidade, qual é a resposta que nós damos? Qual é o comportamento que nós temos? Deus, ele precisa encontrar em nós um autocontrole. José, ele foi recompensado, colocado em um lugar de governo. Por quê? Porque ele provou para Deus ter o domínio próprio. Ele provou para Deus ser uma pessoa que tinha o domínio próprio. Você lembra de Estevão, no capítulo 6 e capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, quando Jesus, ele é morto, ele é crucificado e ele é colocado naquele sepulcro. A Bíblia vai falar que Estevão, ele se levanta, ele vai para as praças e ele começa a dizer que Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Os soldados que foram pagos para perseguir e para dizer mentiras, que Jesus não havia ressuscitado, que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Mas Estevão, ele continua pregando, ele é pego pelos soldados, e a Bíblia diz que ele é apedrejado até a morte.
Mas você lembra qual foi o comportamento de Estevão? A Bíblia diz que Estevão, ele olha para o céu, ele vê o céu aberto, ele vê Jesus à destra de Deus, e a Bíblia diz que ele declara ao céu: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que eles estão fazendo. Ou seja, eles estão me batendo, eles estão me matando, mas eles estavam descontrolados, mas Estevão estava totalmente controlado, sangrando, ferido, talvez até com fratura no seu corpo, de tanta pedrada, mas ele está exercitando o domínio próprio. Jesus, ele nos deu uma lição de domínio próprio. Em Mateus capítulo 4, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele é levado pelo Espírito ao deserto. Ele jejua 40 dias e 40 noites. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, depois que ele terminou o jejum, ele teve fome. E a Bíblia vai falar que o diabo, ele se aproxima e ele faz 3 propostas. Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. A Bíblia diz que o diabo leva Jesus até o pináculo do templo, até o alto, e diz: pula daqui, se você é o Filho de Deus, manda que os anjos te peguem, te segurem. E depois o diabo faz mais uma proposta para Jesus: olhe todos os reinos da terra, se você prostrado me adorares, eu te darei. Não foi isso que o diabo fez? Jesus, ele vai provar para nós do autocontrole, do domínio próprio. Jesus responde assim, irmã Jane: está escrito, não adorará outros deuses. E Jesus, ele responde na palavra, mas isso não quer dizer que Jesus, ele não poderia fazer, e o Pai não poderia fazer, que o diabo havia pedido a ele. A prova disso que nas passagens da Bíblia, Jesus, ele vai fazer exatamente o que o diabo havia falado. Mas naquele momento Jesus prova o domínio próprio, o autocontrole. Apenas ele dá uma resposta, está escrito. Mas em João capítulo 6, a Bíblia vai falar que tem uma multidão com fome e tem apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus manda os discípulos trazerem, ele pega os pães, ele levantando, ele dá graça e ele começa a partir o pão. Aqui Jesus, ele alimenta mais de 5.000 homens. E ele prova que ele poderia ter transformado as pedras em pães, na autoridade de Deus Pai. Mas ele só não faz isso lá, porque ele queria mostrar para o diabo que ele era controlado, e quem governava a sua vida não era o diabo e nem as propostas do diabo. Aqui em João capítulo 6, ele faz a multiplicação de pães, e todos comem. Tem uma passagem que sobra 12 cestos cheios de pão. Então Jesus, ele multiplicou o pão. Mais à frente, se você for ver em Atos capítulo 1, porque Jesus, ele podia pular do pináculo e levitar. É o que aconteceu em Atos capítulo 1. Quando ele está pregando, ele fala: ficar em Jerusalém. E todos estão aqui em Jerusalém. De repente Jesus, ele começa a subir, sem ninguém ajudar. Subir, quando ele chega nas nuvens, ele é ocultado. Ele é ocultado. E em terceiro, a Bíblia diz que Deus o exaltou sobre todos. Deus o exaltou sobre todos. E sobre o nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Agora, o que eu quero que você observe aqui é: por que Jesus, ele não mostrou, ele não provou para o diabo em Mateus capítulo 4 essas coisas? Só tem uma resposta: ele tinha um autocontrole, domínio próprio.
temperança, pessoa equilibrada, temperada, equilibrada, que sabe dominar. Está me provocando, mas eu não vou dar nem resposta. Deixa o meu Pai Celestial provar a hora que Ele quiser. Você não precisa provar nada para ninguém. Ah não, eu vou provar, eu vou mostrar, eu vou... Não. Domínio próprio, eu não vou provar nada. Eu não vou falar nada. Deixa Deus falar por mim. Deixa Deus provar por mim. Deixa Deus fazer na hora dele, do jeito dele, como ele quiser. Isso é o exercício do fruto do domínio próprio. É você não provar nada para ninguém. Você lembra de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia? Quando trazem para ele uma mesa farta de comidas, de bebidas, e eles decidem não se contaminar. Domínio próprio, autocontrole. Isso não é para mim. Essa mesa não adora o meu Deus. Esses alimentos não vão fazer nada, não vão edificar a minha vida. Por isso eu não vou participar dessa mesa. Eles têm um autocontrole na Babilônia. Tem muitas pessoas que vai dizer assim aos meus amigos, pastor, minha família. Mãe Jane, eu estou estudando uma mensagem para amanhã, que o tema vai ser vítima ou protagonista. Vitimismo ou protagonismo. Vitimismo ou protagonista, quem eu sou? E vai nessa linha de mensagem. Ah, minha família é assim, pastor, por isso que eu me comporto assim. Os meus pais, os meus avós, os meus amigos, eu fiz isso por causa... E nós vamos mostrar na Bíblia Sagrada pessoas que tinham todo motivo para ser vítima de uma sociedade, que tomaram um caminho totalmente oposto, foram protagonistas da sua história. É uma linha de mentalidade, é um autocontrole de nós mesmos. É uma pessoa que cresce sem um pai, sem uma mãe, e não se torna um traficante, um mau caráter. Será que essa pessoa ela tem um autocontrole das suas emoções, dos traumas que ela viveu, para ser um protagonista, para ser alguém na vida, para ser uma pessoa exemplo? Eu conheço pessoas assim. Por isso nós não podemos, eu sei que às vezes os estudos apontam que filhos que não têm a figura paterna na sua vida, a probabilidade de ser uma pessoa má é grande. Mas é até a hora dela encontrar a palavra de Deus e o Espírito começar a edificar a vida dela. É até a hora de ela começar a ouvir a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo mudar a história dela. É até a hora dela se encontrar no caminho de Jesus e Jesus começar a fazer dela uma pessoa diferente. Por isso a palavra ela é poderosa. Olha o que está escrito em Tiago 1:26, na nova versão transformadora. Escute o que a Bíblia vai dizer, falando de exercendo o domínio próprio sobre a nossa língua, sobre as nossas palavras. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo, e sua religião não tem valor. Tiago 3, verso 3 até o verso de número 12. Olha o que Tiago escreve. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo.
É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno o acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isto não está certo. Acaso de uma mesma pode a figueira produzir um cavalo com a força que tem? Ele permitiu um homem o dominar por causa de uma peça desse tamanho que vai apenas na sua boca. Um navio tão grande, uma peça pequena chamada leme, independente do vento, independente de qualquer coisa, o barqueiro ele muda a direção desse barco, apenas por uma peça pequena. Aqui o escritor está dizendo: se você não tiver um autocontrole das suas palavras, das suas atitudes momentâneas, você não vai andar e você não vai viver na direção que Deus tem para a sua vida. E aqui ainda ele diz: não tem como uma fonte jorrar dois tipos de água, não tem como uma árvore, ele diz, não tem como a figueira produzir azeitonas e a videira produzir figos. Não tem. Então que nós possamos ter um autocontrole totalmente da nossa vida. Olha o que Salomão ele escreve em Provérbios 10:19: quem fala demais acaba pecando, o sábio e ajuizado consegue controlar a sua língua. No exercício do domínio próprio, nós precisamos dominar os nossos desejos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 até o verso 5, a Bíblia diz: a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso mantenham-se afastados de todo o pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Irmãos, o domínio próprio, o autocontrole, ele vai refletir em todas as áreas da nossa vida. Quer ter um casamento de respeito? Se comporte nos vestimentos, nas atitudes, nas palavras. Quer ter uma família abençoada? Seja exemplo nessas coisas. Seja uma pessoa que não coloque ira no coração dos filhos. Não, tenha sabedoria, autocontrole. Se eu falar isso, meu filho não vai gostar e vai ficar triste comigo, então eu não falo. Se eu tivesse comportamento, os meus filhos não vão gostar, então eu não vou ter. Por quê? Porque é o autocontrole. Os nossos filhos, tem coisas que eles gostam, tem coisas que eles não gostam. Mas a gente, não, eu sou autoridade sobre eles, eles têm que me respeitar desse jeito. A Bíblia fala que nós não podemos produzir a ira sobre eles. Nós não podemos produzir a ira sobre os nossos filhos. Então que Deus nos dê autocontrole em comportamentos. Eu sei que se eu for acordar minha filha desse jeito, ela não vai gostar. Então eu não vou ter esse comportamento de acordar ela do jeito que ela não vai gostar. Não porque, não, eu estou me rebaixando. Não é isso. É autocontrole. Para que a paz, o amor, as coisas estejam bem dentro da minha casa. É simples. Se a minha esposa não gosta que eu tenha certo comportamento, eu vou me controlar. Se o esposo, o marido não gosta de certo comportamento, eu vou me controlar para que a gente tenha uma casa em paz, em amor, em alegria.
para que os frutos do Espírito estejam dentro da nossa família. Irmãos, são coisas simples que nós precisamos exercitar dia após dia. Se você quer ter um casamento melhor, uma família melhor, um ministério melhor, se você quer trabalhar e ter uma profissão, ser um profissional melhor, nós precisamos pegar esses detalhes da vida que parece insignificante, mas na verdade que vai fazer toda a diferença. Nem tudo é Deus que vai fazer, porque toda ação gera uma reação. Então, da maneira com que eu me comporto, eu falo, eu ajo, eu me expresso, seja de forma do meu rosto, dos meus gestos, de uma atitude que eu tomo, eu vou provocar uma reação. E eu preciso me controlar. Por quê? Porque eu tenho pedido a bênção de Deus sobre a minha casa, a bênção de Deus sobre a minha família, eu tenho pedido a bênção de Deus sobre os meus filhos, eu tenho pedido um relacionamento melhor entre o meu casamento. Só que não é apenas oração, é comportamentos. E qual o comportamento que nós temos que ter, meus irmãos? Pautado nos frutos do Espírito. Porque quem é a luz na sua família? Quem é o sal da sua casa? Quem é a luz na minha família, na minha casa? Então, esses comportamentos precisam começar em quem? Em nós, em nós. Às vezes a gente faz campanha, a gente faz tanta coisa na igreja, só que a gente tem uma mentalidade assim: Deus vai ter que fazer tudo. E Deus, Ele já deixou escrito o que é para nós fazermos. Aqui em Gálatas capítulo 5, se você for ler a partir do verso 16, ali o apóstolo Paulo deixou escrito para a igreja as paixões da carne, os frutos da carne, que é os desejos, e os frutos, e o fruto do Espírito, que é o quê? O que é o fruto do Espírito? Para mim encerrar, o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Quem aqui quer ter na sua casa amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio? É um lar abençoado, é uma casa top, vamos dizer assim. Ó, que família! O fruto do Espírito Santo está dentro dessa casa. Olha como essa família se ama. Olha como essa família é alegre. Olha como essa família vive em paz. Olha como essa família tem paciência. Um é paciente com o outro. Olha como essa família é reta, faz as coisas certinho como tem que ser. Olha como essa família age de bondade um para com o outro. Olha como essa família é fiel, tanto a Deus quanto uns aos outros. Olha como essa família é mansa, humilde. Olha como essa família tem o autocontrole de si própria. Família equilibrada, com temperança, uma família que está produzindo os frutos do Espírito. É uma família que está vivendo uma vida abençoada. Sim ou não? Diga ao Senhor: eu quero viver, Senhor, os frutos. Eu quero produzir os frutos do Senhor. E eu tomo uma decisão a partir de hoje: a minha casa vai começar por mim a produzir esses frutos. Leve para a oração, faça propósito com Deus. Tenha esse texto, um texto de meditação todos os dias. Enquanto não entrar no seu coração e não tiver algo plantado no seu coração, você leia todo dia, 2, 3 vezes por dia esse texto, porque é o que nós precisamos viver. É o que nós precisamos viver. Irmãos, que eu teria mais versículos para ler, mas o tempo não espera, o tempo passa. E eu quero deixar aqui essa mensagem ao seu coração: domínio próprio. A partir do momento que a gente começar a se dominar, os outros frutos eles serão natural. A partir do momento que eu me domino,
que eu me controlo, a mansidão já vem, o amor já vem, a paz já vem, a paciência já vem. O desafio, o nosso desafio é com nós mesmos, não é com seu marido o desafio, não é com a sua esposa, não é com os filhos, não é com os líderes, não é com o encarregado, não é. O maior desafio é no autocontrole que nós temos que ter. E aqui eu profetizo que você venha se controlar a partir de hoje. Leve para a oração, mas coloque como objetivo: eu vou ler esse versículo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, todo dia. Coloca num papel, coloca na geladeira, coloca no guarda-roupa, coloca na sua casa, coloca. Para onde você for, você está olhando para esses frutos. E você tenha na sua mente: eu preciso praticar esses frutos. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreveu dizendo: não sabeis vós que sois o quê? Templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo de Deus habita em você. Para que o Espírito Santo habita em nós, irmãos? Para nos ajudar, para nos ensinar, para nos guiar. Só que a gente precisa permitir, porque o Espírito Santo ele não é como o diabo que entra chutando tudo, não. O Espírito Santo ele é educado. O Espírito Santo ele é respeitoso. Se você todo dia abrir a Bíblia e você ler esse versículo e falar: Espírito Santo, me ajuda a ser manso, me ajuda a ter domínio próprio, me ajuda a ter amor, me ajuda a ter paz, paciência. Todo dia você lê esse versículo para você se lembrar do fruto que você precisa produzir no seu dia, e você pedir a ajuda do Espírito, Ele vai te ajudar, e você vai se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Assim eu declaro, em nome de Jesus.